Saudações pessoal aí do primeiro A, espero que esteja na medida do possível, né? Tudo bem com cada um. E a gente está vindo aqui nessa videoaula para fazer a explicação, debater a respeito desse primeiro assunto que a gente está trazendo após o período de recesso, né? Que é função afim, também conhecido como função do primeiro grau. E a gente vai ter algumas aulas dentro desse conteúdo, que é o conteúdo relativo ao segundo bimestre, nosso conteúdo programático, e ao longo das aulas a gente vai buscar contemplar, no tempo necessário, toda essa parte aí de função afim, tá bom? Que é função do primeiro grau. A gente pede que vocês assistam a videoaula com a explicação das questões, né? Se não entender muito bem, pode voltar a assistir novamente. Se mesmo assim persistir as dúvidas, que vocês possam também entrar em contato comigo para que a gente possa orientar da melhor forma possível, para que a gente não vá avançando no conteúdo se tiver dúvidas, tá bom? Então a gente vai falar sobre, antes da gente começar a debater as questões que foram passadas para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre, relembrar um pouquinho aquilo que vocês certamente viram na videoaula que o professor expôs, essas noções iniciais a respeito de função afim, tá bom? E aí a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre o conceito de função afim, né? Também conhecido como função de primeiro grau. Antes da gente falar sobre o tipo de função, conhecido como função do primeiro grau, relembrar rapidamente o significado do termo função aqui dentro da matemática, né? Quando você tem duas grandezas comparadas, quando uma influencia na determinação da outra, a gente diz que uma está em função da outra. Quer dizer, quando eu modifico a primeira grandeza, isso vai trazer alteração, vai trazer algum impacto de mudança para outra grandeza que está sendo analisada, tá bom? Por exemplo, se você fizer uma comparação numa situação entre a quantidade de itens, né, comprado e o valor que você vai pagar pela compra. Então, a quantidade de itens e o valor pago pela compra, a gente diz que uma está em função da outra. Quer dizer que quanto mais itens forem comprados, maior o preço que vai ser pago, né? Nem toda grandeza exerce influência uma sobre a outra. Quando exerce, a gente diz que uma está em função da outra. Quando não exerce, a gente diz que uma não é função da outra. Por exemplo, se a gente disser assim, a quantidade de chuvas aqui no sertão, né, e o preço do barril do petróleo lá no Oriente Médio, por exemplo, uma grandeza não tem nada a ver com a outra, né? Ou seja, se chove muito ou pouco aqui, isso aí não influencia, ou seja, não tem nada a ver, não existe nenhuma relação com o fato do preço do barril do petróleo lá no Oriente Médio aumentar ou diminuir. Então, nesse exemplo, uma coisa não tem influência, ou seja, não está em função da outra, né? Se bem que dentro de função a gente tem alguns tipos especiais que inclusive vamos estudar ao longo desse ano, né? Após função afim a gente também tem um tipo de função quadrática, mas a gente não vai falar agora. Só para vocês saberem que há mais de um tipo de função. E a função afim seria a primeira nesse estudo de função, onde ela é conhecida como função do primeiro grau. Vamos ver mais adiante que ela tem uma representação gráfica e a sua representação gráfica sempre será uma reta, né? E ela é do primeiro grau porque nas representações que iremos estudar, ela não vai aparecer com expoente elevado a 2, elevado a 3 e assim por diante. Ela é apenas incógnita com expoente 1, tá bom? Ou seja, o expoente ele não vai ser elevado a partir do 2, ele fica apenas como um expoente normal da incógnita, no caso a letra desconhecida, tá bom? Então a gente faz uma apresentação rápida sobre o significado de função e ao longo das questões a gente vai explicando melhor essa parte aí do que é que significa melhor função afim na prática, nos exemplos do nosso dia a dia, tá bom? Como é de praxe, antes da gente começar a aula propriamente dita, né, da correção das atividades, a gente sempre fala um pouquinho do que ficou
na aula anterior, lá no finalzinho, que é sempre a questão desafio. Eu acredito que é por conta que a gente está retornando agora, né? Mas, infelizmente, no último desafio não houve participação da turma e a gente quer incentivar, né? Eu sei que vocês já estão muito atarefados com atividades aí de várias disciplinas, semanalmente, mas vamos ver se a gente tem um tempo pelo menos para participar, né? É uma questãozinha só, é uma questãozinha assim de mais de raciocínio, não precisa você estar pesquisando em local nenhum, é mais para você analisar e dar sua opinião, né? Não tem nada a perder, só tem a ganhar, além do aprendizado também, a possibilidade de você ganhar bonificação na nossa disciplina de estudo dirigido, que acaba revertendo também para a matemática, tá bom? Então a gente vai relembrar a questão desafio, desvendar qual era a resposta certa, tá bom? Vamos lá. Pois bem, essa imagem aí, como eu já falei das outras vezes, recebe quem participa e acerta o desafio. Infelizmente, no desafio anterior, nós não tivemos participação, portanto, ninguém recebeu essa imagem aí, confirmando que havia acertado ou vencido o desafio, tá ok? Então, a gente vai relembrar qual era o desafio e, por seguinte, a gente vai também dizer a resolução desse desafio, ok? Vamos lá. Relembrando um pouquinho o desafio. Pessoal, a situação era mais ou menos essa aqui, né? Eu tinha falado, quem assistiu a videoaula anterior, mesmo que não tenha participado e acompanhou até o momento do desafio, de qualquer maneira é uma possibilidade da gente acompanhar agora e entender, né? Uma pessoa muito rica havia sido sequestrada e três pessoas ficaram sendo suspeitas, né? O filho da pessoa que havia sido sequestrada, de nome Júnior Gouveia, a esposa dele, Júlia Gouveia, e um funcionário, João Medeiros. E o detetive acabou descobrindo qual dos três era o sequestrador, porque quando chegou lá ele achou uma pista, um bilhete que trazia, tá aí a imagem do bilhete aqui ao lado, ó, o bilhete era esse aqui, tá bom? Onde está o cursor do mouse passando aqui. A pista era somente essa, dizia assim no bilhete: 1º de janeiro, 5 de março, 2 de maio, 3 de agosto. Havia apenas essas datas aí. Só essas informações. Com essas informações, era um desafio consideravelmente simples, né, se você percebesse logo, mas a gente vai mesmo assim dizer detalhadamente. Essas datas aqui indicam justamente a sequência de letra do mês. Por exemplo, 1º de janeiro, quer dizer a primeira letra da palavra janeiro, quer dizer J. 5 de março, a quinta letra da palavra março, no caso O, tá bom? 2 de maio, no caso a segunda letra da palavra maio, no caso é A. E 3 de agosto, a terceira letra da palavra agosto é O. Então forma Joal, no caso João, né? Então, com essas informações, o detetive chegou à conclusão que o sequestrador era João Medeiros. Essa era a resposta do nosso desafio, tá bom? A gente espera que vocês acompanhem a explicação da atividade com as questões e aguarde também até o final da videoaula, que a gente vai apresentar o desafio dessa semana, né? Vamos retornar nossas participações, vamos incentivar para que a gente possa estar interagindo e aguçando cada vez mais o nosso raciocínio lógico, tá bom? Então a gente agora vai para o debate da resolução da atividade nossa, né? Tá certo? Então vamos para cá. Vamos ver aqui. Pronto. Vamos lá. Pessoal, olha só. As duas primeiras questões eu coloquei aqui, né? Aqui em cima tem um tema, né? Primeiro A, a gente tem a correção da atividade de função afim, noções iniciais, como a gente falou. Então vamos lá. O que se entende por função afim? Lembrando que sempre tem um vídeo, né, que vai para vocês assistirem, acompanhar a explicação com algumas questões e a gente elaborar as atividades justamente por esse vídeo, né, para que facilite, não seja uma coisa muito diferente, para que não fique muito complicado para você responder. Então, quem assiste o vídeo, acompanha direitinho o vídeo de explicação, acaba também conseguindo resolver, não ter muita dificuldade em resolver
as questões, tá certo? Então, a gente traz aqui, primeira questão para debater um pouco. A gente já falou agora, há poucos instantes, a respeito do significado da palavra função, né? Mas o que se entende por função afim? Então, função afim, ela é chamada de função do primeiro grau, né? Ela tem uma regrazinha, que a gente fala que é a parte da função mesmo, né? O significado da própria função, que ela é do tipo y, que é igual a x mais b. A gente pode até pegar aqui, ó, na segunda questão tem aqui, ó, y é igual a x mais b, onde a gente vai ter y e x, né, que são variáveis, e o a e o b são valores que aparecem. Você percebe que na frente do y tem o ax e tem mais b, são dois termos, onde o b que está solto, ele é chamado de termo independente. E o a, que está junto do x, ele é um termo dependente, ou seja, ele depende das variações de x, que vai alterar o seu valor também. B é independente porque ele não está dependendo de nenhuma variação, ele está isolado aqui, tá ok? Então, função afim é a função que tem por base essa montagem, y é igual a x mais b, e ela vai gerar sempre, na representação gráfica, uma linha reta, tá bom? Ela também é conhecida como função do primeiro grau, ok? Isso era mais para a gente debater a respeito do significado de função afim. Na segunda questão, a gente já tem uma análise a respeito dessa fórmula, né? Qual é a fórmula da função afim que ela é utilizada? Ela vai servir para substituições de valores e também para análise da sua formação, tá certo? Então a gente vai ter aqui, ó, questão 2. Sendo que a função afim é do tipo y igual a x mais b, assinale quais são, respectivamente, os valores de a e b na função. Veja, vamos lembrar aqui que pode ter uma pegadinha aqui na questão, tá bom? Ele diz aqui, ó, a montagem, a função afim sempre será desse tipo. Y é igual a x mais b. Ou seja, o termo que acompanha a incógnita x sempre vai ser o a, tá bom? Não vamos esquecer disso, independente da posição que aparecer. O valor numérico que acompanhar o termo, né, a incógnita x, vai ser sempre o a. E o valor numérico que vier isolado, solto, sem letra, vai ser sempre o b. Então ele quer que a gente diga qual dessas opções aqui, né, traz essa montagem da função aqui. F de x, que é a mesma coisa de y, tá bom? F de x é a mesma coisa de y, tanto faz. É igual. Então veja, aqui eu tenho um número solto e um número junto de uma letra. Como a gente acabou de dizer, o número que vem junto da letra, acompanhando a letra, é sempre o termo a. E o número que vem solto é o termo b, tá bom? Não esqueça não. O valor que vem junto da letra x é sempre o a e o número que está solto é sempre o b. Nesse caso, ele quer que a gente diga respectivamente, quer dizer, na ordem que se pede, quem é A e quem é B, tá bom? Então, vamos analisar aqui, ó. O A é o que está acompanhando o X, então o A é menos 3. O B é o que está solto, no caso o B é 5. Não esquece do sinal aqui, esse sinal pertence ao termo que está na frente, viu? Então, como o 3x ele é o número que acompanha a letra, né, acompanha o x, esse menos 3 aqui ele vai ser o A, tá bom? Então A é menos 3 e B é 5, ok? Como ele quer respectivamente, a resposta vai ser menos 3 e 5, menos 3 e 5, letra A, tá bom? As outras não, essa aqui está invertida, né? Ó, aquela foi colocado logo o valor de B e o valor de A, não aparece incógnita quando você quer descobrir os valores de A e B. A incógnita é apenas a referência que acompanha o valor do A, tá bom? Então está descartada essas três aqui, ó, certo? Ficaria a dúvida nessas duas, mas a resposta certa é a letra A, porque o valor de A sempre vem junto do X e o valor de B vem sempre solto, isolado, que é o termo independente. Então nessa segunda questão, a resposta certa é a letra A, ok? Disponibilizei um PDF para vocês, vocês responderam
essas atividades aqui pela plataforma do Google Formulário, né? Encaminhava direto para mim. A pedido de alguns alunos, eu disponibilizei um PDFzinho com as perguntas para quem desejar estar aí acompanhando essa correção para lembrar melhor, né? Acompanhando as perguntas, lembrar melhor o que foi que respondeu, tá bom? Então essa segunda questão é letra A, ok? Vamos seguir aqui para as próximas questões. Então, seguindo para as próximas questões, a gente tem aqui, né? Questão 3. Na questão 3 diz assim: certo professor tem a opção de escolher entre duas formas de receber seu salário. A opção A: ele pode receber um salário fixo de R$300, mais R$20 por aula dada. Opção B: ele pode receber R$30 por aula dada. Não tem parte fixa, tá vendo? Aqui, ó. Ele não tem parte fixa, só tem o valor que ele recebe por cada aula. Sem remuneração fixa. Quantas aulas mensais, no mínimo, o professor deve ministrar para que a opção B seja mais vantajosa? Ou seja, quantas aulas, no mínimo, ele terá que dar para que, escolhendo essa forma B aqui, ó, R$30 por cada aula, ele ganhe mais do que a opção A, que tem essa parte fixa de R$300, mesmo que ele não dê nenhuma aula, ele vai ganhar os R$300, né? E a partir de cada aula a mais que ele der, na opção A, ele vai ganhar R$20, tá bom? Então, na opção B, ele não ganha nada fixo, e a cada aula que ele dá, ele vai ganhar R$30. A pergunta é, quantas aulas ele vai ter que dar, né? No mínimo, quantas aulas ele vai ter que dar, para que essa opção B, que não tem parte fixa, tem só a parte por aula, né? A parte variável, que é R$30 por cada aula, seja melhor do que essa opção A, tá bom? Então, quando ele seja melhor, a gente vai dizer que tem que ser maior, o valor recebido tem que ser maior. Então, eu coloquei aqui, pessoal, opção B tem que ser maior, ou seja, esse maior está representando que é melhor. Ele tem que ganhar mais na opção B do que na opção A, tá bom? Por isso a gente colocou o sinal aqui de maior que, ok? Então, a gente tem opção B maior que opção A, tá certo? Então, como é que a gente coloca aqui essa montagem? Ele ganha R$30 por aula dada. Como a gente não sabe quantas aulas são, então vai acompanhar um X. Então, fica 30x. Esse X representa a quantidade de aula, tá certo? Então, fica 30x, que é 30 vezes a quantidade de aula, certo? Na opção B. Maior é a mesma coisa de uma equação, onde a gente usa igual. A gente está colocando aqui no lugar do igual um maior que, porque ele diz aqui, tem que ser melhor, né? Tem que ser mais vantajosa. Então, ele tem que ganhar mais na opção B do que na opção A. Por isso que a gente substituiu o sinal de igual por um sinal de maior que, tá bom? Então, fica 30x maior que. Agora, no lado direito, nós vamos colocar a montagem da opção A. Como é a montagem da opção A? Ele ganha uma parte fixa de R$300, então aqui fica 300 fixo, sem nenhuma letra acompanhando, porque é um valor fixo, tá bom? Mais R$20 por aula dada, mais 20x. Por que 20x? Porque por cada aula, a aula está sendo representada por x, e ele ganha R$20 na opção A, tá bom? Então essa montagem vai ficar 30x, que é a opção B, tem que ser maior, para ser considerada mais vantajosa, tá bom? Do que a opção A, que é 300 fixo, o valor fixo que ele recebe, mais 20x, que é R$20 por cada aula dada, tudo bem? Essa é a parte mais complexa, que é você entender como montar. Depois, para continuar o cálculo, fica mais simples, né? A gente vai organizar aqui como uma equação. Apesar de estar numa forma de inequação, né? Que a gente trocou o sinal de igual por um sinal de maior que, mas o sentido da organização e resolução é o mesmo, ok? Então, do lado esquerdo, vamos colocar tudo aquilo que acompanha a incógnita x, tá bom? Se mudar de lado, muda de sinal, não vamos esquecer não, tá bom? Então, 30x está do lado esquerdo, baixa, né? Que ele não mudou de lado, ele continua do mesmo jeito. Só que o 20x, ele acompanha incógnita, né? Acompanha a letra, ele está do lado direito e ele tem que ser transferido para o lado esquerdo, tá bom? Ó, tá vendo? Ó, ele está aqui do lado direito e ele vai ser transferido para o lado esquerdo. Portanto, esse mais vai ser transferido para cá, invertendo o sinal. No lugar de mais fica menos, porque eu mudei o lugar, né? Ele saiu da direita e está vindo para a esquerda, tá bom? Então, mais 20 fica menos 20. Repete aqui o sinal do maior que, e o 300, que já está do lado direito, continua do lado direito.
Então ele não mudou de lado, não mudou de sinal, tá bom? Feita a organização dos termos, né, semelhantes, o que tem incógnita ficou tudo do lado esquerdo e os números soltos ficaram todos do lado direito. Até aí segue normal. Aqui a gente vai subtrair. Então a gente tem 30x menos 20x. 30x menos 20x fica 10x, tá bom? Maior que, baixa o 300 aqui. 300 baixou, certo? Quando ficar um termo de cada lado, veja só, aqui tem um termo do lado esquerdo e um termo do lado direito. Quando ficar um termo de cada lado, a gente vai dar o último passo, que é fazer a divisão do número solto, o que está na direita, pelo número que acompanha a incógnita, que no caso está do lado esquerdo, certo? Faz a relação de sinal, porque é uma divisão, então a gente tem mais do 300 com mais do 10, fica mais, normal, né? E divide o número solto pelo número que está junto com a letra, tá bom? Então vai ficar 300 dividido por 10, 30. Aí a gente já viu que é 30 e já vai marcar 30 aqui. Não, vamos ter cuidado, porque até aí tem que analisar, né? Até esse último momento da resolução da questão a gente tem que analisar direitinho. Por quê? Nesse caso aqui não está em forma de equação, não é x igual a 30, né? Se fosse x igual a 30, seria 30, mas tem que ser x maior que 30. Como a pergunta são aulas dadas, o mínimo necessário, né? Qual é o primeiro valor inteiro que é maior que 30? 31. Tudo bem que com 32 aulas dadas ele também vai ganhar. A opção B também vai ser mais vantajosa para ele. Porém, a gente tem que prestar atenção aqui, ó. Quantas aulas no mínimo? Quer dizer que com 30 aulas é um empate. Ele ganha a mesma coisa com a opção A ou com a opção B. Mas acima de 30, a opção B já começa a ser mais vantajosa. E o mínimo, o menor valor inteiro acima, que é maior que 30, é 31. Tá bom? Então, nessa questão 3, a resposta, o gabarito é letra C, 31. Acompanha direitinho aí essa explicação, tá bom? Terceira questão, letra C, 31. A gente vai avançar mais um pouco aqui para a próxima questão. Próxima questão. Questão 4, né? Vamos dar uma lidazinha aqui nessa questão. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada, e uma parcela variável, que é uma função da distância percorrida. Se o preço da bandeirada é R$ 4,60 e o quilômetro rodado é 96 centavos, a distância percorrida pelo passageiro que pagou R$ 19,00 para ir de sua casa ao shopping é de... Temos as alternativas aqui. Primeiro, vamos lembrar que a gente está estudando aqui a parte de função afim, né? E nesse caso, vamos relembrar aqui qual é a função de formação, né? A fórmula padrão para a gente descobrir esses valores desconhecidos da função afim, que é a função do primeiro grau. Ela é, como a gente falou no início, y é igual a x mais b, tá bom? Y é igual a x mais b. Vamos lembrar que aqui, nesse caso aqui, y é o valor total a ser pago, tá bom? X seria aqui os quilômetros para a gente descobrir. E A e B? Quem seria A e B, né? No caso, o A é o que acompanha a parte variável e o B é a parte fixa. Perceba que na questão aqui aparecem dois valores. Aparece 4,60, que é o valor da bandeirada, aliás 3, né? E aparece 96 centavos, que é o valor do quilômetro rodado. E tem um total que ele pagou. Se você perceber aqui, nós temos 4 incógnitas e aqui tem 3 informações na questão. Pela lógica, tem uma faltando, que é justamente essa pergunta dos quilômetros. Como é que eu vou descobrir aqui qual dessas letras aqui representa os quilômetros? Bora lá. Y é o total a ser pago. Então, R$19,00. Substituir aqui Y por 19, tá bom? B é a parte fixa. No caso, é o valor da bandeirada. No lugar de B, eu coloco 4,60. Ok? E eu disse no início que o A é o valor que acompanha o X. O A é um valor numérico que acompanha a incógnita X, né? O A vai ser essa parte variável aqui, 96 centavos, tá bom? Então, na substituição vai ficar Y
19, que é o total, é igual a, que no caso o A aqui vai ser o valor de cada quilômetro, né? 96 centavos, então a gente tem 0,96 que acompanha X, que é a quantidade de quilômetros que a gente está procurando, tá bom? Mais a parte fixa, que aqui é o valor da bandeirada, que é 4,60, tá bom? Então, feita essa organização, que é a parte mais complicada, na minha opinião, né? Você fazer essa substituição com essa interpretação. Daqui para baixo é só uma organização mesmo, matemática de equação, né? Separa o que tem incógnita para um lado, o número solto para outro. Então, vamos lá. Geralmente eu gosto de deixar a incógnita do lado esquerdo, tá bom? Mas isso não é uma obrigatoriedade. De modo que tudo que for incógnita fique de um lado e o que for número solto fique do outro. Mas eu gosto sempre de colocá-la do lado esquerdo e os números soltos do lado direito, tá bom? Então bora lá. 0,96x, estando do lado direito e eu trazendo ele para o lado esquerdo, ele vai inverter o sinal. Então 0,96x positivo passa negativo para cá, tá bom? 0,96x negativo. Trocou de lugar, trocou de sinal. Igual 460, que é número solto, está do lado direito, continua do lado direito, né? Então não mudou de sinal porque ele continua do mesmo lado, tá bom? 19, que é número solto, está do lado esquerdo e vai ser transferido para o lado direito. Como ele saiu de um lado para outro, ele era positivo, ele vai passar negativo, ok? Trocou de lado, trocou de sinal como a gente falou. Então eu vou baixar aqui, ó, menos 0,96x, né, do lado esquerdo. E aqui do lado direito, veja, eu tenho 460 positivo e 19 negativo. Ou seja, eu tenho um lucro de 460 e uma dívida de 19. Quando eu desconto dessa dívida de 19,460, ainda fico com uma dívida de 14,40, por isso que fica menos ainda, tá bom? E tem também aquela parte, né? Sinais, adição com sinais diferentes, dá o sinal do maior, né? O valor absoluto, que é o 19, e subtrai, tá bom? Então aqui vai dar 14,40. Ficou um termo de cada lado, né? Um termo do lado esquerdo, um termo do lado direito, certo? Aí aqui nós temos, né, pode fazer a divisão, no caso do lado direito pelo esquerdo, o número solto pelo número que acompanha a incógnita. Antes disso, lembrar de fazer a relação de sinal, tá bom? Então, menos e menos dá mais, menos e menos dá mais. E 14,40 dividido por 0,96. Aqui eu obtenho o resultado direto, pessoal, mas na montagem dessa divisão, você pode analisar o seguinte, todos os dois valores, né, tem duas casas depois da vírgula. Então, se você vai montar, você duas casas e duas casas. Então, você pode eliminar essas vírgulas aqui e poderia ficar com 1440 e aqui 96, tá bom? 1440 dividido por 96, né? Porque é bem melhor dividir um número inteiro do que o número decimal, certo? Então, dá mais a relação de sinal. E quando eu divido 1440 por 96, ou 14,40 por 0,96, dá igual a 15. No caso, 15 quilômetros, que era a pergunta, ok? Então, 15 quilômetros, letra B. Tá bom? A quarta questão, gabarito, letra B. Vamos seguir aqui, né? Tem mais questões para a gente analisar. Certo? Vamos agora para a questão número 5. Essa questão número 5, ela diz o seguinte. O salário fixo mensal de não sei quem lá Loves, que olha, apareceu, nunca mais tinha falado dele, né? Não sei quem lá Loves, é de R$ 1.800. Ele faz plantões e recebe por cada plantão R$ 150. Quanto ele recebeu ao todo? Se fez 7 plantões no último mês. A pergunta está clara, que é quanto ele recebeu ao todo. Esse ao todo, esse valor total, no caso é o Y, certo? Y é o valor total aqui. Então, 1.800 é uma renda fixa dele. Vai ficar aqui no lugar do B, tá certo? 1.800 é o valor fixo, então fica aqui no lugar do B. 150 é a parte variável, né? 150 vai ser o A. É aquela parte que vem junto da letra, é a parte que é variável, certo? E o X seria a quantidade de plantões, tá bom? Então vamos substituindo. Como a gente quer descobrir o Y, Y vai ser igual no lugar de A, né? Que é a parte aqui que acompanha o X, que é a parte fixa, é os 150 que ele recebe por cada plantão, então vai ficar 150 vezes X. X é a quantidade de plantões que ele fez, né? Nesse mês aí. Então a gente vai ter 150
que é a parte que acompanha aqui, multiplicado pelos plantões, que é 7, mais a parte fixa, que é a renda fixa dele aqui, o salário, 1.800, tá bom? Então, uma multiplicação e uma adição, a gente tem que fazer logo a multiplicação. Então, y é igual 150 vezes 7 dá 1.050, tá bom? Quando eu multiplico dá 1.050, mais 1.800. Y é igual 1.050 mais 1.800, somando os dois, eu vou ter 2.850, tá bom? Essa aqui é mais simples, né? Que é para descobrir o valor de y, já fica tudo organizadinho, não precisa estar passando termo de um lado para outro, já está tudo organizado aqui. Então, y, que é o valor que ele recebeu ao todo, né? O salário dele com mais os plantões, dá 2.850, no caso aqui seria a letra D, tá bom? 2.850, letra D. Vamos seguir, né? Para ver se tem mais isso. Se eu não me engano, tem mais duas questões. Aqui é a questão número 6. Em relação à questão 5, a questão anterior, que a gente acabou de fazer, diga qual é a função matemática utilizada. Vocês lembram o seguinte, pessoal, que a montagem da função de primeiro grau é y é igual a x mais b. Lembrando que quando você vai dar essa função para ser utilizada, o que geralmente não vai vir o valor do y e o valor do x, né? Ou seja, o valor do a e do b aparece, agora o valor do y e do x não. Se a gente pegar as informações da questão anterior, o que é que vai acontecer? O valor do a era aquela parte fixa, era aquela parte que era o que ele ganhava por cada plantão, ele ganhava 150, né? Então, no lugar do a, 150, o x repete, mas o b era o salário mensal dele, que era uma coisa fixa, todo mês ele recebia aquilo ali de certeza, que é a parte fixa do salário. Então fica 1.800. Aqui, quando ele pede qual é a função, ela vai ficar sempre, ou quase sempre nesse estilo aqui, tá bom? Vai ficar o y sem aparecer, o x sem aparecer e aparecendo o a e o b, às vezes só o a, né? Há alguns momentos que não precisa, às vezes não aparece o b não, mas quase sempre aparece a e b, tá bom? Então não faz mais nada, que ele quer saber só qual é a função que originou aquele cálculo todo. A função que originou aquele cálculo da questão anterior foi y é igual a 150x mais 1.800. Letra C, né? Quando eu digo y, é a mesma coisa de f de x, tá bom? Então 150x mais 1.800, ok? Se eu não me engano tem mais uma questão, né? Se eu não me engano foram 7 questões. E a gente vai agora para isso, para a última questão. Na última questão, eu estou dizendo no último, não tem convicção, mas se eu não me engano são 7 mesmo. Então a gente vai ver aqui, sétima questão. Ainda sobre a questão 5, aquela que a gente fez, né, anteriormente, pergunta-se qual é o número mínimo de plantões necessários para gerar um salário superior a 4.200. Quando ele falar superior ou inferior, qual é o número mínimo necessário, então a gente vai colocar um sinal sempre o maior que ou menor que, né? Aqui vocês estão vendo que está aparecendo, né? O que é que acontece? Nesse caso aqui, ele está querendo saber qual é o número mínimo, né? Então, o número mínimo necessário para que ele ganhe um salário que passe de 4.200. Tem que passar de 4.200, ok? Então, só relembrando mais uma vez, a formação da função é y igual a x mais b, não é isso? Y é igual. Isso aqui a gente fez na questão anterior, na 6, tá vendo? A gente disse que a montagem era 150 vezes x mais 1.800, ok? Então, o que é que acontece? Tem que ser superior a 4.200. 4.200 é o valor aqui total, vai entrar no lugar desse y, tá bom? Então, o que é que eu fiz? Eu vou colocar tudo isso aqui que ele vai receber, tem que ser superior, por isso que é maior que, né? Maior que 4.200, tá bom? Então, 150 vezes x mais 1.800, que é a função dessa questão, daquela questão 5, que a gente fez agora há pouco, corrigiu, tem que ser maior que 4.200, tem que ser superior, por isso que é maior que. Se fosse inferior, menor que, tá bom? Tem que ser superior a 4.200, então fica maior que 4.200. Vamos aqui organizar os termos, né? Como a gente já fez em outras questões. 150x continua do lado esquerdo, então não muda de sinal, continua positivo, né? Baixa o sinal do maior que. 4.200 continua do lado direito, não muda o sinal, né?
continua positivo. O 1800 sai do lado esquerdo, passa para o lado direito, tá vendo? Ele é número solto, ele tem que ficar do lado direito. Então, o mais vai passar para aqui, menos, tá certo? Então, a gente vai ter aqui 150x, maior que, baixou. 4.200 menos 1.800, sobra 2.400, né? Então, a gente tem 2.400. Quando ficar um termo de cada lado, veja, a gente tem um termo de cada lado, aí faz a relação sinal, divide o número que está solto, geralmente na direita, pelo número que está acompanhando a incógnita, geralmente do lado esquerdo, ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, mais e mais é mais, né? Baixou o x, o sinal do maior que. Aí aqui eu tenho 2.400, que é o número solto, dividido por 150, tá bom? Eu posso cortar um zero de cada e dividir 240 por 15, se eu quiser. Não tem nenhum problema, dá no mesmo, certo? Então, a gente vai ter aqui 2.400 dividido por 150, que dá 16. Lembrando que também tem 16, mas olha esse sinal, viu? Esse sinal que está aqui é quem vai decidir tudo. Se fosse x igual a 16, 16. Mas x tem que ser maior que 16. Ah, Glauco, tem muito número aqui maior que 16, tem 17, tem 18, tem 20. Só que voltando na pergunta, ele diz assim, ó, qual é o número mínimo? Se ele não colocasse isso, aí qualquer resposta dessa maior que 16 daria certo. Mas ele quer saber qual é o número mínimo. Ou seja, qual é o menor número inteiro que é maior que 16? 17, né? É o que vem logo após ele. Então, x tem que ser maior que 16. Resposta dessa questão, 17. Tá ok? Então, assim a gente faz, né? Conclui a correção das questões. Espero que vocês tenham entendido. Caso não, pode voltar ao vídeo, como eu falei no início. E se mesmo assim persistir as dúvidas, entre em contato. Podem entrar em contato comigo, que a gente procura orientar melhor. Tá bom, pessoal? A gente está tentando fazer da melhor forma, a forma mais compreensiva, na medida daquilo que a gente, nas alternativas que a gente tem, né? Nas nossas possibilidades, tá bom? Então, a seguir vai vir para vocês aí o desafio da semana. Esse desafio da semana, ele já vem com um áudiozinho, tá bom? Explicando a vocês. Aí eu vou silenciar agora um pouco, para que vocês escutem bem direitinho o desafio. E no final a gente dá algum aviso para encerrar mais essa videoaula, tá bom? Mas acompanhe, continue acompanhando aí para a gente escutar bem direitinho o desafio, tá certo? Vamos lá para o desafio dessa semana então. O sumiço misterioso. A Sara saiu uma noite e deixou a Ana dormindo na cama. Quando voltou, a Ana tinha sumido, mas o celular dela estava no sofá. E o último número discado foi 6444-5533. A Sara suspeitou de 3 pessoas que poderiam estar por trás do desaparecimento da amiga. A Tânia, prima da Ana, o Mike, o vizinho gringo delas, e o irmão da Ana, o Lucas. Quando a polícia chegou, analisou o número de telefone e descobriu quem tinha sequestrado a garota. Vocês entenderam, pessoal, aí a explicação, a narrativa aí do desafio, que é um desafio misterioso, né? É o quê? É o quê? É o quê? Pois bem, pessoal, a situação foi curta e rápida, vocês podem voltar aí para escutar de novo, né? Mas aí ficou a pista lá, o detetive apenas com o número que foi discado no celular registrado, ele conseguiu descobrir qual desses 3 aí era o culpado, né? Lucas, Mike e Tânia. Então analisem bem, participem do desafio. É bem interessante essa aí também, não é muito complicado para essa quebra-cabeça, é só vocês analisar direitinho a situação aí, tá bom? Os avisos são os mesmos, sempre continuando com o nosso semanário, tá bom? Relembrando, geralmente material na sexta-feira você recebe material na sexta. Na segunda e na terça é o espaço que eu estou totalmente disponível para orientar vocês, tirar dúvida nas atividades. Podem entrar em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, que a gente procura orientar vocês, segunda e terça, tá bom? Lembrando que na segunda não está direcionado dentro de matemática, mas nós estamos ofertando o curso, né? Graças a Deus a gente teve 2 encontros muito bons até agora.
Na próxima segunda a gente vai ter o próximo encontro, 3 encontros. Nesse curso a gente vai fazer um total de 10 encontros, tá certo? Mas isso aí não é obrigatório, é opcional. Quem quiser participar, acompanha sempre no grupo da turma aí que a gente vai mantendo informado do horário e tudo direitinho. Na terça é o prazo para que vocês enviem o desafio. Até a terça envie o desafio, tá bom? Na quarta é o prazo para a atividade. No caso, a atividade que você recebe na sexta, vocês têm até a quarta seguinte para enviar, tá bom? De preferência pelo e-mail. A anterior foi na plataforma, né? Então aí já foi direto. Mas pode ser pelo e-mail, de preferência no e-mail. Quando não der certo mesmo no e-mail, aí manda pelo WhatsApp privado, tá bom? E quando é na quinta-feira, a gente disponibiliza sempre a videoaula com a correção e explicação da atividade. Tá certo, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido bem a nossa correção de hoje, né? E quero incentivar vocês a participar do nosso curso e participar do desafio e de todas as atividades, tá bom? Sei o quanto está sendo também pesado para vocês, sobrecarregado e tudo, mas quem não participou do curso, participa, que vocês vão gostar, que vai ajudar bastante vocês nessa parte também, tá bom? Valeu, obrigado por tudo e até a próxima aula.